Confusão no Texas. O governador Greg Abbott está em conflito político aberto contra o presidente Biden, por causa da crise de imigração que o Texas está vivendo, né? Na segunda-feira, dia 22 de janeiro, a Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu por 5 votos a 4 que os funcionários federais podem retirar arames farpados colocados pelo Texas na fronteira. Porém, o governador disse que vai desrespeitar isso e mandou lá os agentes estaduais equiparem de novo a fronteira com arames farpados, né? Só em dezembro de 2020 e 2023, mais de 300 mil imigrantes ilegais entraram nos Estados Unidos via Texas, né? Há toda uma rede de pilantras, né, de criminosos, muitos deles assassinos, chamados de coiotes, que são ligados a cartéis que atuam na fronteira entre o México e os Estados Unidos, né? Então esses coiotes, então, mediante pagamento, levam esses imigrantes que arriscam a vida para o lado dos Estados Unidos, né? Quando cobram chega a cobrar até 100 mil reais para levar pessoas para o outro lado da fronteira, né? Muitos são brasileiros até, muitos já morreram, muitos morrem no caminho. Por quê? Porque ou vão atravessar o deserto, e lá tem escorpiões, tem cobra, etc. Outros vão atravessar o Rio Bravo del Norte, né? Que vão morrer afogados, né? Muitos morrem afogados, outros ainda morreram sufocados em caminhões que atravessaram a fronteira ilegalmente. Então, há várias formas da pessoa correr risco de vida, quer no deserto, morrer de sede, ataque de animais venenosos, morrer afogado no rio, morrer em caminhões sufocados, ou ainda mesmo morrer na mão desses próprios coiotes, ou de cartéis, ou de criminosos que atuam na fronteira. Então, o risco é muito grande. Agora, por que as pessoas arriscam a vida para morar nos Estados Unidos? Simples, né? Porque os Estados Unidos têm condições de vida muito melhor do que os países da América Central e do Brasil também, né? Curiosamente, não se arrisca a vida para ir para Cuba, né? E ver como é ridículo esses comunistas, esse web comunista, defenderem Cuba, Nicarágua, Venezuela, Coreia do Norte. Ninguém arrisca a vida querendo ir para Cuba, para Coreia do Norte, para Venezuela ou para Nicarágua. Todo mundo arrisca a vida saindo de Cuba, né, Nicarágua e de outros locais com vida ruim, toda boa parte deles de vida socialista, né? Então a prova inequívoca que o capitalismo é menor que o socialismo, que o socialismo é um regime fracassado, que só empobrece o povo, só leva o povo para a miséria, é isso, que as pessoas arriscam a vida saindo de Cuba e não indo para Cuba, né? Arriscam a vida saindo da Coreia do Norte para a Coreia do Sul e não da Coreia do Sul para a Coreia do Norte. Assim era no tempo do Muro de Berlim. As pessoas arriscavam a vida saindo de Berlim Oriental e indo para Berlim Ocidental, e não o contrário. A prova que o capitalismo funciona é que as pessoas querem emigrar para os Estados Unidos, não querem sair dos Estados Unidos. Então você vê como esses web comunistas são ridículos, né? Porque toda a defesa deles do socialismo, do comunismo, vai por água abaixo quando se vê que as pessoas que vivem sobre regimes comunistas querem fugir desse regime, mesmo correndo o risco de morrer, né? E vemos como há muita miséria no mundo, na América Latina, que o povo quer mais mudar para os Estados Unidos, né? Aliás, eu já recomendo desde já, você que está cansado do Brasil, cansado do governo comunista que o Brasil tem, cansado da violência, da corrupção. Então, você quer emigrar legalmente para os Estados Unidos, obviamente, eu não vou recomendar nada ilegal. Eu recomendo o escritório Dr. Daniel Toledo, que trabalha na área de imigração, direito internacional há mais de 20 anos. Ele mora, inclusive, no Texas, em Houston. Então, eu recomendo o escritório dele. O link está na descrição. Então, você que cansou, quer emigrar para os Estados Unidos, consulte o escritório Dr. Daniel Toledo.
Bom, voltando então ao nosso tema, o que está por trás aí dessa crise, né? Bom, tem logicamente a coisa eleitoral, que é então os democratas historicamente defendem os imigrantes e os republicanos são contra, né? Então, vários estados que são administrados por democratas protegem os imigrantes e tal, então há uma rede de proteção com eles e tal, então essa é a agenda dos democratas que esperam votos de imigrantes, né, ou de familiares de imigrantes que vão apoiar então o Partido Democrata na eleição. E os republicanos defendem outra bandeira, vem da ideia que os imigrantes estão lá para tirar emprego dos americanos, então falam para um outro público, enquanto os democratas falam para um público X, os republicanos vão falar para um público Y, vão falar para os rednecks, vão falar para quem mora no cinturão da ferrugem, né? Então, eles têm públicos diferentes, vão fazer atuações políticas aí diferentes. Então, desse quadro do texto também tem um quadro eleitoral, no qual cada partido fala para o seu público específico, né? Lembrando que tem toda uma hipocrisia nessa imigração, por quê? Porque tanto o Texas como os outros, qualquer estado, mesmo governado por republicanos, sabe que os Estados Unidos, para crescer, precisa de imigrantes. Então, eles ficam com uma política contra imigrante, mas no fundo sabe que depende deles para os Estados Unidos crescer. E também sabe-se que em períodos que os Estados Unidos está em pujança econômica, as fronteiras eram facilitadas para a vinda de imigrantes ilegais. Aí, quando os Estados Unidos entram em recessão, o cerco aperta. Então, também a política de imigração nos Estados Unidos também flutua ao sabor do crescimento econômico. Então, é tudo uma coisa hipócrita, né? Tudo uma demagogia enorme lá. Então, tem esse quadro político e tem essa demagogia em volta. Mas o que eu queria comentar é um outro aspecto, que essa crise do Texas com a União, com o governo federal, ela também diz muito sobre o que é os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos realmente é um conjunto de estados independentes que abriram partes de sua soberania em propósito de um alvo em comum, de uma finalidade comum, ou deixou de ser e os estados se tornaram províncias, né? Essa é uma questão cujo debate está na origem das 13 colônias. Então, as 13 colônias como tal foram, então, colonizadas pela Inglaterra, obviamente, né? E essas 13 colônias lutaram contra a Inglaterra, venceram a Guerra de Independência, porque foram apoiados pela França e pela Espanha. Se não fosse a França e a Espanha, e também o dinheiro holandês, as 13 colônias não tinham conseguido a independência. Essa que é a verdade. Mais de 90% do armamento utilizado na Guerra de Independência foi fornecido pela França e pela Espanha, né? E vários generais franceses lutaram, a armada espanhola lutou no Caribe, então a história teria sido muito diferente se não tivesse apoio da França e da Espanha. Bom, isso é outra coisa. O fato é que, quando foi assinado, então, a rendição inglesa, a Inglaterra reconheceu a independência das 13 colônias. Então, teoricamente, seriam 13 colônias independentes. Aí tem o caso da Convenção de Filadélfia, tem o caso da Constituição Americana. Então, esse debate seria os estados seriam livres para sair da União dos Estados Unidos, ou seja, se o Texas quiser um dia sair da União com os outros estados, sair dos Estados Unidos propriamente, ele poderia ou não. A maioria dos juristas, analistas, dizem que não, que isso aí não é permitido, mas essa ideia percorre a história dos Estados Unidos e tem alguns momentos históricos. Por exemplo, em 1832, quando a União aprovou uma taxação alta, a Carolina do Sul reprovou esse ato, fazendo uma ordem de nulificação, ou seja, Carolina do Sul falou que não ia obedecer aquela taxação e acabou, que eles estavam no direito deles, e acabou, então fez essa ordem de nulificação. O governo federal ameaçou intervir na Carolina do Sul,
mas aí acabaram entrando no acordo, mudando a lei. Depois a Carolina do Sul vai ter um outro ponto de atrito com a União na década de 1850, até vir, então, o grande momento, que parece que foi o ponto de inflexão na história americana, que foi a Guerra da Secessão. Então, os estados sulistas resolveram se separar do resto dos Estados Unidos, fazer um novo estado, Estados Confederados, né? Tinham eleger até o presidente, o Jefferson Davis, e aí, então, a União recusou isso. Na visão dos sulistas, a União invadiu o Sul, e na visão dos Estados do Norte, eles estavam defendendo a união com os Estados Unidos, né? E aí, como o Sul perdeu, então, passou, depois dessa fase, né, da Guerra da Secessão, acabou. Nenhum Estado pode se separar dos Estados Unidos. Se separar, vai ter guerra, e acabou, né? Então, não seria um direito dos Estados se separarem mais. Desde a criação dos Estados até hoje, o que a gente vê é uma concentração maior de poder na mão da União, do Estado Federal, em detrimento do direito dos Estados. Isso, aliás, é uma coisa mundial. No Brasil também, os Estados tinham muito mais autonomia, até que o Getúlio Vargas acabou com a autonomia dos Estados e transformou o Brasil num Estado mais centralizado, né? O Getúlio Vargas foi o pior presidente da história do Brasil. Então, em todo o mundo, o que nós vemos cerceamento das liberdades, dos direitos regionais e locais em favor de um Estado forte centralizado. Os Estados Unidos não escapa a essa tendência, porém menos grave que outros locais do mundo. Ou seja, os Estados dentro da União, lá dos Estados Unidos, ainda tem muitas liberdades. Por isso que o Texas pode lutar por isso, porque ele tem um direito de se defender, ele tem muita autonomia, ele tem a Guarda Nacional, ele está sendo apoiado por outros estados conservadores, etc. e tal, né? Então, os Estados Unidos os estados dentro da União dos Estados Unidos perderam autonomia, porém, ainda tem muito em relação a outras nações do mundo, por exemplo, se comparável ao Brasil. E dentro desse foco, autonomia dos estados versus união dentro do contexto americano, nós vemos que tem duas teorias, né? A teoria da Compact Theory e Contract Theory. Então, né, dentro da primeira, da Compact, parece estranho, né? Compact Theory, mas que seria, então, a união dos Estados Unidos foi realmente um pacto entre os estados. Então, se foi um pacto entre os estados, então esses estados podem terminar o pacto. Ou seja, a gente faz um contrato, depois desfaz o contrato, né? Faz um distrato. Ao mesmo tempo que teve um contrato entre os estados, vão fazer um distrato. Essa teoria aí não é validada pela maioria dos juristas, nem para a Suprema Corte Americana, nada. A teoria vencedora é a teoria que os Estados Unidos é formado por um contrato social, que acima dos estados tem a população. Então, a União pode interferir num Estado em defesa, teoricamente, da população. Só que essa teoria aí do contrato social tem um grande furo, né? Que os defensores dessa hipótese não gostam de comentar, que é a própria eleição para presidente nos Estados Unidos. Se a teoria do contrato social fosse superior à teoria do pacto entre os estados, então o presidente eleito ele tinha que ganhar no voto popular. A maioria das vezes das eleições presidenciais, o presidente eleito ganha no voto popular. Mas aconteceu mais de uma vez, e a última foi no Trump contra Hillary Clinton, no qual o presidente eleito perdeu no voto popular. Então o Trump perdeu no voto popular, mas ganhou no colégio eleitoral, porque lá nos Estados Unidos a eleição é por estado, ou seja, quem ganha num estado leva tudo. Então vamos supor, na Califórnia, um candidato a presidente ganhou com 51% dos votos populares, mas na realidade ele vai levar todos os delegados do estado a votarem nele, por isso que pode dar essa discrepância, né? Então, a própria eleição para presidente viola o conceito do contrato social. A eleição dos Estados Unidos, na realidade, é vinculada à Compact Theory. É curioso, né?
Mas pouco importa se tem tem essa violação aí no contrato social. O fato é que a teoria do contrato social nos Estados Unidos é amplamente majoritária, se defende que os estados não podem se separar da União. E a corrente minoritária diz que os estados podem se separar da União. Então, vira e mexe tem algum movimento de secessão no Texas, mesmo na Califórnia, em outros locais, né? Bom, vamos aguardar, né, o desenrolar disso. Muitos estão dizendo que a guerra civil nos Estados Unidos é iminente, eu não acredito. Eu acredito que eles vão chegar aí num acordo e que esses analistas que dizem que a guerra civil é iminente, mas é no aspecto sensacionalista. Muita gente diz que a guerra civil para gerar apoio para o vídeo e tal, vender vídeo, vender visualização, etc. No Texas não tem condições de separar da União. Só ver o tamanho da União, o tamanho do Texas. A única chance seria o Texas aliar a outros estados e aí sim ter uma guerra civil de grandes proporções nos Estados Unidos. Mas eu não acredito. Eu acredito que eles vão chegar aí num acordo, porque não interessa nem para o Biden e nem para o Greg Abbott escalar aí o conflito. Eles estão fazendo mais um jogo político por causa da eleição que vai acontecer esse ano nos Estados Unidos. Bom, vamos ficando por aqui. Obrigado.